que vocês entendem por ser igreja? Vocês já pararam para pensar? Ou vocês apenas vêm para a igreja, prestam culto e vão embora? O que vem na sua mente quando a gente fala que somos igreja, né? O que significa esse ser igreja? O que eu preciso fazer? É sobre mim? É sobre você? É sobre todos? Sobre o que é ser igreja, né? Talvez você chegou aqui, né? Você veio de outra igreja, você está chegando agora na Corner ou, né, de outra igreja, e você tenha isso já fundamentado, você já tenha isso respondido, né? Mas eu quero hoje trazer aqui uma visão da nossa igreja, de como que a gente acredita o ser igreja, né? E eu quero começar com um versículo que é bem conhecido aqui na casa. 1 Pedro 2:5, né? Vocês querem abrir aí, por favor? Vamos lá então. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, né? Então a palavra aqui ensina que cada um de nós é uma pedra, né? Na construção do templo do Espírito Santo. E em uma construção onde a gente usa pedras, né? Nenhuma pedra é igual à outra, né? Todas elas estão ligadas umas às outras e elas se encaixam perfeitamente, né? E o conjunto de todas essas formam uma casa. É assim que funciona quando a gente faz uma construção de casa de pedra, né? A construção, ela tem um sentido, ela tem um plano, que a base desta construção é a pedra de esquina, que é Jesus, né? E todas as pedras, elas são importantes, né? Repitam, todas são importantes, né? Cada uma tem uma função, uma depende da outra, sabe? Então, gente, cada pessoa, ela é uma pedra. Todas as pedras, elas são importantes, elas são diferentes. Agora vocês estão me ouvindo melhor? Eu sinto que sim. Elas são diferentes, cada uma tem uma função, elas estão ligadas umas às outras e elas se encaixam perfeitamente e a união de todas forma uma casa, certo? Então, em resumo, o que o versículo fala é isso, né? Nós somos essas pedras, cada um de vocês é essa pedra e faz parte do corpo de Cristo, sabe? Lá em 1 Coríntios 2:12 diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo, né? Então, a igreja é como um corpo que tem muitos membros, todos trabalham juntos para um bem comum, né? Então, cada pessoa tem o seu talento, cada pessoa tem coisas singulares, características que Jesus colocou em vocês, né? Que é para ser utilizado nessa edificação da igreja, né? A gente foi chamado para ser e para viver como Cristo, né? Em nossa igreja local, onde Deus te colocou, né? Na sua comunidade de fé. E, gente, hoje, se a gente está aqui, é porque o pastor Farley, a pastora Dani, um dia eles disseram sim lá atrás, sabe? Eles resolveram dizer sim para aquilo que Deus chamou. Eles estavam no ministério bem consolidado, numa igreja grande. Eles eram discipulados pelo Luciano Subirá, um nome, cara, que é um homem que é sensacional, né? Que tem uma porção, gente, é fora de brincadeira, assim, o que ele carrega, sabe? E eles estavam nessa posição, mas eles resolveram abrir mão de tudo isso para ouvir Deus, para falar, para corresponder ao chamado de Deus. E eu não sei se todos sabem, mas ele saiu com uma equipe, né? Ele saiu com algumas pessoas lá da igreja e eles não convidaram ninguém. Eles não convidaram ninguém. E todos que vieram, eles tiveram um direcionamento de Deus, de Jesus, né? Direcionando eles para vir. E eu até incentivo vocês a perguntar para cada um deles, né? Como que foi a experiência, como que Jesus
direcionou eles, sabe? E mesmo depois que a gente chegou aqui, a gente ouve histórias, né? Eu sei de histórias de pessoas que viram a porta da igreja, viram o templo como ele é hoje. Eu sei de pessoas que passaram aqui na frente e sentiram Deus chamando. Pessoas que oraram e que já estavam pedindo por essa igreja há muito tempo. E se você cruzar com as datas, você percebe que é quando eles começaram a corresponder ao sim, sabe? Então, é uma pedrinha que disse sim, que correspondeu e que hoje estamos todos aqui, respondendo ao chamado de Deus, sabe? E você deve estar se perguntando, né? Como que eu posso ser igreja? Como que eu consigo construir algo nessa casa, nessa comunidade? Né? Qual que é o meu papel? Né? O que eu preciso fazer? Por que Jesus me trouxe para cá? E é muito legal, né? A gente senta em tantas mesas e a gente vê que Jesus vai construindo essa casinha, né? Cada um vindo e somando, vindo e somando. Gente, é muito precioso entender e ver isso, sabe? E eu quero trabalhar então 2 pontos aqui com vocês do que é ser igreja. O primeiro ponto é ser igreja para as pessoas de fora da igreja, que fala muito do nosso testemunho. É triste, mas muitas vezes a igreja não tem um testemunho bom, né? Quantas pessoas que eu conheço que falam, cara, eu não vou fazer serviço com esse cara porque ele é crente. Cara, é triste. Por quê? Cara, o testemunho dele não é legal. E isso é importante. É muito importante, gente. A gente ser igreja, dar o nosso testemunho, né? E lá na 1 Pedro mesmo, ele fala sobre sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E quais seriam eles? Eu vou citar alguns aqui que eu acho que que são muito importantes nessa questão da gente ser testemunho, né? Mateus 22, 37 e 39, Jesus diz: ame o seu Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar a Deus e ao próximo é o principal mandamento de Jesus, né? E ele deve ser a base de tudo para a gente. Então, um bom testemunho começa por amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus implica em a gente obediência aos seus ensinamentos. E amar ao próximo significa cuidar das necessidades físicas e espirituais das pessoas. Um outro ponto, anunciar o Evangelho, né? Marcos 16, 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, a igreja, né? a gente tem a missão de compartilhar a mensagem da salvação em Jesus Cristo, com todo mundo, né? Isso pode ser feito através de palavras e ações da própria vida, né? E eu acredito muito que o nosso testemunho, né, como a gente vive, ele é muito mais importante até do que o falar. Porque do que adianta eu pregar Jesus, falar que Jesus morreu por nós, mas eu estou na roda dos escarnecedores? Como que a pessoa vai aceitar aquilo que eu falo, se o meu testemunho não condiz com isso? Se eu falo palavrão, né? Se eu dou em cima das menininhas, né? Então, gente, testemunho, né? A gente precisa anunciar o Evangelho com a nossa vida. Não estou dizendo que a gente não deva, né, falar de Jesus. Sim, com certeza a gente deve falar de Jesus. Mas a gente precisa ter um testemunho. A gente precisa ser de verdade, né? A gente precisa ser uma igreja. A gente precisa servir o mundo, né? Isaías 1,17 diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o oprimido, lutem pelo direito dos órfãos, defendam a causa da viúva. A igreja é chamada para ser um agente de transformação social, promovendo justiça, né, paz e esperança. Isso manifesta as nossas ações. E, gente, a gente acompanhou a Michelle e o Marlon, são nossos discípulos, e a gente sabe o processo que eles passaram, né? A gente acompanhou eles, e que alegria foi o dia que eles falaram que eles receberam o sim, né, para eles adotarem a Laura e a Aurora. Gente, que alegria que foi.
E o dia que eles vieram apresentar elas, depois de um tempo, a gente fez, né, a gente levantou, a igreja levantou presentes, levantou fraldas, e, cara, a gente encheu isso aqui de presente, sabe? A gente fez, a gente serviu o mundo, a gente está mostrando para elas que a gente ama elas. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos eles vão mostrar essa foto para elas e falar: meninas, olha aqui como vocês foram amadas, sabe? Cara, a gente precisa fazer isso. A gente precisa cuidar dos órfãos, a gente precisa cuidar das viúvas. A gente precisa intensificar isso. E isso é para mim, sabe? A gente às vezes cai na nossa rotina do nosso dia a dia de trabalho, igreja, trabalho, escola, filhos, estudar, aprender, viagens. Cara, mas tem tanta gente precisando da nossa ajuda, tem tanta gente precisando que a gente dê um abraço, que a gente entregue uma palavra, sabe? A gente precisa servir ao mundo com mais fervor. Da mesma maneira que a gente adora a Deus, a gente precisa também servir ao mundo, ajudar os órfãos, as viúvas, né? As pessoas necessitadas, né? E o mais importante, está lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, como eu sou santo. A igreja é chamada para viver uma vida santa, gente. Separada do pecado. Dedicada a Deus, né? E, gente, a gente só vai ser santo se a gente buscar todos os dias. Se a gente tiver uma vida constante de oração, de leitura, de busca. Sabe, acredito aqui que grande parte do pessoal que está aqui trabalha e tem uma vida num trabalho secular. Nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar na igreja, num trabalho cristão, sabe? Então, das 9 às 18, eu trabalho com pessoas do mundo. Isso não quer dizer que eu não possa ser luz e que eu não vou ser testemunho. Mas as conversas são outras. E a gente passa 1/3 do nosso dia conversando com essas pessoas sobre coisas do trabalho, sobre coisas da vida, sobre o cotidiano. O outro 1/3 a gente passa dormindo. E sobra 1/3 para a gente buscar a Deus, para a gente buscar por Ele, para adorar, para ter o nosso tempo, para a gente ser família, para a gente ser igreja. Você já parou para pensar que você pode ser a única Bíblia que a pessoa vai conhecer no seu trabalho, na sua escola? Sei que é um pouco clichê isso, mas, gente, é uma verdade que dói, né? E qual que é a Bíblia que você está levando para essas pessoas? Qual é a igreja que você está levando? É a igreja de Jesus? É a igreja que ajuda os órfãos? É a igreja que luta contra o pecado? É a igreja que abençoa as vidas, que abençoa as pessoas? É a igreja que é santa? Ou é a igreja que fugiu, gente? E indo para dentro da igreja, né? Como que a gente pode ser igreja dentro do corpo aqui, né? E não tem como eu falar sobre ser igreja e não passar pelos 5 ministérios, né? Primeiro a gente precisa entender para que Deus chamou a gente, né? Qual que é o meu chamado, né? Qual que é o meu ministério? E depois de tantas mesas que a gente presencia, que a gente faz, que a gente ouve, essa é uma das perguntas mais feitas. Mas qual que é o meu chamado? Gente, a gente não tem como responder. Isso é particular de cada um, e é claro que a gente está aqui para ajudar vocês, mas é vocês que precisam entender isso, né? O Farley fala em algumas palavras sobre os ministérios, sobre o seu chamado, sobre entender isso. E está lá em Efésios 4:11, se vocês quiserem abrir também. Enquanto isso eu vou tomando uma aguinha. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Então,
apóstolo. O que é o apóstolo? A gente muitas vezes acha que apóstolo é aquele que abre igreja, mas ele é muito mais que isso, né? Apóstolo, ele é responsável por estabelecer um padrão de família e paternidade, né? Ele reconhece chamados, né? São pessoas que direcionam a igreja, que trazem a ordem para a igreja. O apóstolo é um cara do administrativo, digamos assim, né? O profeta, a origem da palavra do latim já diz, né? É aquele que expõe, aquele que transmite o que Deus quer falar com a igreja. O seu chamado é para exortação, para consolação e também para edificação da igreja, né? Ele tem o papel de direcionar espiritualmente a igreja. A gente tem o evangelista, né? O significado do seu nome, aquele que anuncia boas novas, é aquela pessoa que tem facilidade de falar de Jesus, né? Que tem facilidade de criar relacionamento, que o seu principal propósito é o trabalho evangelístico, no qual ele consegue explicar de forma muito fácil, muito simples e clara a mensagem da cruz para que as pessoas se convertam. Nós temos os pastores, né? Os pastores são aqueles que cuidam das pessoas. Eles são responsáveis por ajudar as pessoas com suas necessidades espirituais. Eles conduzem, eles protegem, eles alimentam. E, gente, se hoje eu estou aqui, é porque eu tive um pastor. Vocês não sabem, mas eles sabem quantas vezes eu e a Cíntia, a gente entregou. A gente falou, cara, isso não é pra gente. Isso não é pra gente. Mas eles caminharam a segunda milha. Eles falaram, não, vamos lá, vocês vão. Eles são pessoas, os pastores são pessoas que te incentivam. São pessoas que te impulsionam para o seu chamado. Te ajudam espiritualmente, estão sempre com você. O mestre é aquele que tem facilidade de estudar, de entender, de ensinar os textos bíblicos para as pessoas, né? A sua função é ser um professor para os outros irmãos que precisam, né, que alguém lhes ensine a palavra. Esses são os mestres, né? Eles gostam e possuem uma facilidade de ler e entender textos complexos, né? Então, esses são os 5 ministérios, né? Em qual será que vocês se encaixam? Em qual será que eu me encaixo? É algo que a gente precisa buscar e entender para a gente poder ser igreja. A gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender que os dons ministeriais, eles servem para ajudar a igreja a crescer e criar unidade como corpo. Os dons ministeriais, eles servem para ajudar a gente a ser igreja, para a gente ser família, né? Para ajudar o próximo. Os dons ministeriais não é para o nosso próprio bem, ele é para os outros, né? E ser igreja, gente, é ser família, né? Eu peguei aqui uma definição que eu achei muito legal do que é ser família. Entende-se família como um agrupamento, o qual dá afinidade às pessoas que convivem juntas. Assim, uma protege a outra em razão do sentimento de afeto, carinho e pertencimento. Gente, ser família é a gente se proteger, é um lugar de segurança, é um lugar onde a gente sabe que vão nos amar, independente do erro. Mas é claro que a família vai corrigir também. Os pais, eles corrigem os filhos porque eles amam. Gente, e ser família é ser suporte. Em Efésios 4 diz para a gente ser paciente, dócil, humilde e suportando em amor. Esse suportando em amor não é, eu suporto aquele irmãozinho chato, aquele irmãozinho mala. Esse suporte, ele é assim como essa mesa suporta esse notebook. É você ser apoio, é você estar junto nos momentos difíceis, é você estar nos momentos alegres, no luto, é você estar junto, é você suporte, trazer palavras de consolo, é você estar junto para que aquela pessoa ela não desmorone, sabe? Ser suporte é papel fundamental da família. Ser família é se afiar. Em Provérbios diz, né, que o ferro
afia o ferro, assim como o amigo afia o amigo. Se o amigo já precisa ser afiado, imagina a família, né? Então, gente, ser família muitas vezes não é fácil, né? Quem aqui não tem problema na família, não tem discussões, não tem problemas. Mas como eu falei, a família é um lugar de segurança, onde a gente sempre pode voltar. A gente sabe que é o nosso refúgio, é o nosso lugar onde a gente pode se abrir, onde a gente não vai ser julgado, que independente do que aconteceu, a gente sempre tem para onde voltar. Acho que todo mundo conhece a história do filho pródigo, né? Gente, para ser igreja, cara, é um compromisso diário que a gente tem que seguir com Jesus, né? Em meio às dificuldades do nosso dia a dia, é um processo de aprendizado, né? É um processo de crescimento contínuo, onde a gente é desafiado a se tornar mais parecido com Cristo. E ser igreja não é um rótulo, não é um título. Ele é um estilo de vida, é uma jornada de amor e coragem, onde o compromisso nosso da transformação se inicia no momento em que a gente aceita Jesus. Não dá para a gente viver igreja, para a gente ser igreja só de domingo, só de sábado, ou no dia da nossa living. Gente, é todos os dias. E eu queria falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu trabalho com mídia. E quando eu falo isso, as pessoas entendem, eles acham que eu faço aqueles bannerzinhos na internet, no Google, no Facebook, nos sites. Mas não, isso quem faz é o Renato ali, ó. Ele que faz os bannerzinhos. Eu programo esses bannerzinhos para eles seguirem vocês. Então, aquele bannerzinho que está seguindo você, minha culpa. Isso se chama remarketing. E funciona, tá? É por isso que a gente faz. Vende muito, dá muito certo. Mas o meu trabalho, né, a gente trabalha com campanhas. Então, lançamento de produto, venda de produtos, divulgação de um novo produto. E para cada tipo de campanha que a gente vai fazer, existe um objetivo. Então, eu tenho uma campanha que é de divulgação do lançamento de um produto novo. O objetivo dessa campanha é, cara, espalhar. Cara, importante que as pessoas vejam isso. E aí eu vou lá, configuro a minha campanha para que esse anúncio ele apareça para todo mundo. E esse é o objetivo, impressões. Eu tenho outras campanhas que são de consideração. Aí a gente fala, né, existe um funil, e aí a consideração está no meio desse funil, onde existe um passo além. Não é só visualizar, a pessoa precisa clicar. Ela precisa fazer uma ação. Entrar no meu site, conhecer meu produto. Às vezes ver um vídeo pode ser um dos objetivos. Existe a campanha de venda mesmo, de e-commerce, de venda de produto. E o objetivo é vender, né? Então, é um passo além. Ou seja, ela não vai só ver, ela não vai só clicar, mas ela vai clicar, entrar no site e comprar. Então, cada campanha tem o seu objetivo. Eu posso fazer uma campanha de awareness vender? Posso. Mas o custo dela vai ser muito mais alto do que uma campanha de venda, sabe? Então, isso é muito semelhante com ser igreja, porque cada um tem um objetivo, cada um tem o seu ministério. Lembrando lá, né? Cada pessoa é importante. Todas são diferentes. Cada uma tem uma função. E elas estão ligadas umas às outras, né? Que acabam formando a casa. Então, gente, cada um tem um objetivo, né? Outros exemplos, para ficar um pouco mais claro, no futebol, que é o esporte nacional, apesar da gente não estar muito bem, né? O Brasil não ganha uma Copa já há sei lá quantos anos, né? Tem muita gente aqui que não viu o Brasil ser campeão. Quem aqui nunca viu o Brasil ser campeão mundial? Olha só, acho que dá uns 50%. Gente, só para vocês entenderem, em 2000, eu sou de 86, então 86 não vi a Copa. 90, lembro muito vagamente. 94, campeões. 98, quase, vice. 2002, campeões. Nossa, estamos muito bem na fita. 2006, cara, quadrado mágico. Mano, que time é esse?
E a gente saiu nas quartas, Gu, não lembro. Cara, foi uma decepção para mim. Mas, não sei porque eu tô falando isso, mas estou falando por causa do futebol, né? Não, eu sei sim. Eu estou falando isso por... Gente, dá pra gente marcar gol com o goleiro? Dá. Mas ele funciona muito melhor como goleiro. O atacante, marcando o gol, o zagueiro. Gente, cada um tem a sua função dentro do campo. Isso não quer dizer também, na igreja, que um pastor não possa ter uma revelação e entender um texto mais complicado, ter uma palavra mais consolidada, uma palavra mais profunda, sabe? Que um pastor não possa ter um dia, cara, Deus dá a unção para ele e ele sair evangelizando. Cara, pode acontecer, pode. E tá tudo bem, e a gente precisa também. A gente não precisa ficar só no nosso ministério. Um outro exemplo, eu e a Si, por exemplo, cara, a gente está se arrumando para um casamento. Peguei minha camiseta, o botão caiu. Tava sem o botão. Camisa, isso. Muito bem, muito obrigado. E caiu o botão. Eu olho para fora, o pneu do carro está murcho. Eu posso pregar o botão da camisa? Posso. E a Cíntia pode trocar o pneu? Pode. Cara, mas eu vou demorar uma eternidade para pregar o botão, e a Cíntia vai demorar uma eternidade para trocar o pneu. Porque, cara, não é melhor eu trocar o pneu e ela pregar o botão? Não vai ser mais rápido, não vai ser mais fácil? Né? A gente fala lá em casa, eu falo para ela, cara, eu não sei por que eu lavo a louça, eu fico meia hora lavando louça, uma louça que você lava em 5 minutos. Né? Então, cara, cada um tem uma função. E uma coisa que eu quero que vocês entendam hoje: você, meu irmão, você é importante. Você é o único. Jesus fez vocês com suas características, com a sua forma de ser, com sua forma de pensar, para te usar dessa maneira. Não foi à toa. E a verdade é que a gente precisa entender quem a gente é em Deus, para a gente poder ser igreja, para a gente poder trabalhar como corpo, esperando a volta de Jesus, que é isso que importa, é a volta dele, e a gente anseia por isso. A gente precisa, cara, entender em Deus quem nós somos, qual que é a nossa porção. E sabe, gente, eu vou rasgar o meu coração aqui para vocês agora. Por muito tempo eu não me achava capaz de estar aqui. Por isso que eu fugi, né? Eu falei no começo. E eu ficava pensando, gente, o que eu tenho para compartilhar? Cara, olha o nível das ministrações do Farley. Cara, tão profundas. Cara, as revelações que a Dani, que o Eros trazem. Gente, eu falo, cara, quem sou eu na fila do pão, mano? O que eu tenho para entregar? Cara, eu me comparava, gente. Eu me comparava. E Paulo escreve lá em sua carta à igreja de Corinto o seguinte, lá em 2 Coríntios 10, 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Pesado, né? Vocês sabem o que é insensatez? O dicionário diz aqui que é falta de juízo, que é loucura. É um ato resultante da falta de bom senso, de ponderação, de imprudência. Gente, não existe espaço para comparação dentro da igreja. Isso é a armadilha do diabo. Cara, é o diabo que coloca isso na nossa cabeça, que nos impede de avançar, e nos segura e nos trava.
Jesus, quando lava os pés dos discípulos, ele diz, cara, nenhum escravo é maior que aquele que o enviou. Gente, Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Vocês pararam para pensar como deveria ser o pé dos discípulos naquela época? O quanto que eles andavam? Cara, Jesus estava lavando os pés deles. E nós aqui nos comparando. Gente, em nome de Jesus, a gente repreende todo ataque do inimigo, todo sentimento de comparação, todo sentimento de menosprezo, Senhor. A gente lança fora, a gente rejeita, Senhor, todo dardo inflamado do maligno, toda insensatez querendo atrapalhar o que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. A gente não aceita, Pai, em nome de Jesus, Pai, a gente lança fora, Pai, sobre todos os meus irmãos, Pai, sobre todas as pessoas, Deus, que são de Ti, Jesus. A gente lança fora agora, Pai, em nome de Jesus. Mas sabe o que mudou aqui dentro? Foi entender a minha porção, entender aquilo que Deus quer de mim, entender que cada um tem uma porção e que juntos somos uma igreja, porque ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais, apenas com funções diferentes. E a beleza do Evangelho é isso, gente, a singularidade da nossa salvação, que gera uma igreja unida que louva e adora Jesus, aguardando o seu retorno. Sozinho nós não fazemos nada, né? A particularidade de cada vida, ela torna uma igreja que se edifica espiritualmente. Quantos aqui conhecem aquela música do F-Hope, Eu Encontrei Meu Tesouro? Acho que todo mundo, né? Ou grande parte, pelo menos. E a música foi gravada, acho que tem um pouco mais de um mês, uns 2 meses. E quem gravou essa música foi a Amy e a Nívia Soares. Eu não sabia dessa história. E esse dia eu estava navegando no Instagram e vi um Reels. Uma pessoa perguntando para a Gabi por que não tinha sido ela quem criou essa música. Porque não foi ela que gravou a música, né? Por que tinha sido a Amy e a Nívia Soares? Cara, ela respondeu, cara, quebrantou meu coração. E eu falei, cara, é isso. Ela respondeu assim: a mensagem é maior que o mensageiro. Cara, não importa quem vai entregar a mensagem, não importa se é o Farley, se sou eu, se é o Gu, o Eros. Gente, a gente precisa ser igreja. Igreja é isso, é espalhar a mensagem, gente. É espalhar o nome de Jesus, é a gente ser testemunho, né? A gente é um time, a gente joga do mesmo lado, não tem porquê eu querer ser melhor do que o outro. E a gente precisa entender que igreja não entender que ser igreja não é sobre ter mais membros, sobre ser o melhor pastor, ter a melhor banda, sobre ter o templo mais bonito, né? Se o time de adoração quiser já subir, o ser igreja não é sobre mim, não é sobre você. Ser igreja é sobre Jesus. A gente não é o protagonista do Evangelho, Cristo é que é, né? Tudo deve apontar para Ele, e se não apontar para Ele, gente, tem algo errado. A gente precisa ver o que está acontecendo, porque a nossa vida deve ter Ele como o nosso centro. E entender a nossa identidade, ela nos livra da nossa necessidade de performar. Entender a minha porção, cara, me livra da comparação. Entender para o que fui chamado traz a liberdade para mim fluir naquilo que Deus me chamou, na minha porção. Gente, o ser igreja é a união da singularidade da salvação de várias pessoas respondendo ao seu chamado, respondendo àquilo que Deus chamou você para fazer. Ser igreja é para todos, para todo mundo que está aqui. Não é só para o pastor, não é só para o time de adoração, para os líderes. Todo mundo é importante, todo mundo tem o seu papel. Gente, vamos ficar de pé. E eu não sei como que você chegou aqui hoje. A gente tem passado
tantas mesas, eu falei isso algumas vezes aqui, mas como a gente tem visto muitas pessoas chegando machucadas de outras igrejas, e a gente fica muito triste com isso, sabe? E a gente vê muitas pessoas falando, não, deixa eu ficar aqui no banco, quietinho, deixa eu ficar aqui, me recuperando daquilo que eu passei. E Hebreus 3:4 diz, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. É Deus que edifica a casa, é Ele quem transforma as vidas, é Ele quem fala com a gente. Vocês têm feito aquilo que Deus chamou vocês para fazer? Você sabe por que Deus te chamou? Para o que Deus te chamou? Não estou falando de serviço. Não estou falando de vir aqui e estar na zeladoria, de estar aqui no templo. Gente, estar aqui em cima para mim é difícil. Eu sou muito mais confortável lá na cozinha, no templo, na zeladoria. Mas eu falei para Deus, Deus, eu vou aonde o Senhor quiser. Eu não quero um púlpito, eu não quero cargo, eu não quero isso. Eu quero o que o Senhor quer. E se o Senhor quiser que eu esteja lá na frente, cara, faz a sua obra, porque não é um lugar confortável. E o ser igreja é isso, cara, é você corresponder àquilo que Deus está chamando, você fazendo o seu papel, assim como o pastor Farley e a pastora Dani fizeram lá atrás, e hoje estamos aqui. Assim como eu respondi o sim, e hoje estou aqui. Cara, é difícil, mas estou aqui, cara, porque o que importa é eu agradar a Deus. O que importa é eu, cara, ver um sorriso no coração de Jesus, um sorriso na boca de Jesus. Gente, não existe alegria maior do que corresponder àquilo que Deus tem chamado. Eu lembro uma vez que eu estava voltando da igreja, e eu no ônibus, e cara, Deus falou, cara, fala de Jesus para aquela pessoa. Cara, e eu, não, mal envergonhado, eu tinha, sei lá, uns 16 anos, era sábado à noite, e eu, tá bom, vou lá. Cara, comecei a conversar com aquela pessoa, e fui falando, falei de Jesus, falei que Jesus amava ela. Cara, ela começou a se abrir. Gente, não teve alegria maior. Cara, como eu cheguei em casa cheio, alegre. Cara, como foi bom corresponder a Jesus. Gente, essa é uma noite especial. Cara, Deus está chamando você de novo. É uma noite em que você pode se reconciliar de novo com o seu chamado, com aquilo que Deus te chamou. Nos dê a oportunidade de sermos igreja com você. Cara, depende de vocês. A gente está aqui, a gente está de braços abertos. A gente quer te impulsionar. A gente quer te ajudar a descobrir o seu chamado. A gente quer estar junto com vocês nos momentos difíceis. A gente quer ser família.